Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Então, como é que você difunde essas ideologias? Como é que você cria esse tipo de confiança? E essa coisa da confiança realmente eu estava afastando, mas agora, à medida que a gente fala aqui, eu acho que a gente pode trazer para dentro dos mecanismos totalitários. Como é que você difunde a ideologia? Como é que você constrói essa falsa confiança? Como é que você promove essa democracia unicamente nominal, unicamente de fachada? Isso exige a persuasão, exige algum tipo de persuasão. As pessoas não estão necessariamente, algumas até podem estar, mas não estão necessariamente com um revólver na cabeça para aceitar tudo isso. É um processo de persuasão. E quem faz esse processo de persuasão? Quem executa esse processo de persuasão? É o que ela chama dos brokers. Uma sociedade totalitária desse tipo, então seriam os brokers. O que é broker? Broker é um agente, né? Então, por exemplo, real estate broker é um agente imobiliário. Então, em português, acho que a gente poderia traduzir um agente totalitário, né? O totalitarismo, ele exige, esse totalitarismo de hoje, esse Leviatã do século XXI, exige a existência e o trabalho cotidiano dos agentes totalitários, como se fossem agentes imobiliários, né? E quem são esses agentes totalitários, né? O que eles precisam fazer? Eles precisam fazer as pessoas acreditarem que, ou melhor, como é que você recruta esses agentes totalitários, né? Tem que ser alguém que tenha capacidade
de arregimentar um segmento da sociedade para servir à repressão. Tá? Para servir à repressão. Óbvio, né? Você precisa ter pessoas que convençam as outras a se deixarem, na verdade, reprimir. Né? Ou seja, o Estado precisa dos agentes da repressão, dos agentes totalitários, que vão convencer as pessoas de que o bom para elas é se deixarem reprimir e oprimir. E o que surge, portanto, são pessoas que são esses agentes, ou esses proxies, como ela chama também, que acreditam que estão fazendo a coisa certa ao atuarem em favor do poder, qualquer que ele seja, para conquistar das pessoas uma legitimação àquele poder, para fazer as pessoas ou silenciarem, ou melhor ainda, reproduzirem, né, ecoarem os mandatos do poder central. Então, e isso dá lugar ao que ela chama de uma cumplicidade dos tais brokers, dos agentes totalitários, com o poder, com as ações do Estado. Eles se tornam cúmplices, eles se tornam, como cúmplices, se tornam, portanto, definitivamente comprometidos com isso. Porque o que é o cúmplice? Ele pode até, em certo momento, deixar de acreditar naquele propósito, né, pelo qual ele se acumpliciou com o Estado, nesse caso, mas ele já cometeu, né? Então ele já foi cúmplice, e cúmplice, uma vez cúmplice, continua sendo cúmplice. Cúmplice é sempre de um crime, né? Ninguém é cúmplice de coisa boa. Eu acho interessante esse uso da palavra cúmplice, é cúmplice mesmo, né? São cúmplices de crimes e de um processo totalitário criminoso por parte de um Estado, esses seus agentes totalitários. Então, o que são os agentes totalitários? Não são, portanto, funcionários públicos. Tá? Essa é que é a questão. O funcionário público, ele vai ser, digamos, um agente estatal direto, mas o Estado, o que ele precisa não é tanto dessa burocracia, esse Estado totalitário, Leviatã, século XXI. O que ele precisa é de alguém fora da burocracia, mas que vai arregimentar as pessoas. Aqui ela fala do objetivo também de mobilizar as massas em favor do Estado. Eu acho que hoje é o contrário. Hoje, esses agentes, eles são agentes de desmobilização da massa, né? Com parte de uma anestesia geral da população, de uma dessensibilização geral da população para as perdas de liberdade que ela está sofrendo. Então, um dos principais objetivos do agente totalitário não é mobilizar, é desmobilizar, né? É desincentivar as pessoas de participarem, de irem para a rua, de se amotinarem, né, como a gente viu, de reclamarem, de falarem o que pensam. Mas, de toda forma, acho que o conceito é extremamente válido, extremamente aplicável, inclusive, ao Brasil. Então, não são funcionários públicos, vão ser quem? Vão ser quem? Vão ser os influenciadores, vão ser os comentaristas na mídia militante, obviamente, né? Essa mídia militante faz parte desse esquema, mas você vê que a mídia não no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, não é um conjunto de canais oficiais. Até em alguns lugares da Europa tem sempre aquele canal oficial, mas no Brasil não é, né? A mídia que faz a propaganda do sistema, a mídia que transmite e forma essa legitimação do sistema, ela não é estatal, né? Não é estatal. Os influenciadores não são estatais. Os influenciadores que estão aí, não vou falar nomes específicos, né? Mas que passam o tempo todo, né, tentando carregar as pessoas para uma certa visão do governo, para uma certa visão das coisas, não são agentes estatais. Os educadores, você pode dizer que são, né, mas não são tão importantes quanto os grandes influenciadores na mídia, ou seja, a mídia oficial e a mídia pulverizada dos grandes influenciadores.
e, portanto, eles são desmobilizadores. Então, o que você vê hoje em termos de massas, de movimentos, né, de povo numeroso? No Brasil, estão sendo desmobilizados. Vê todos os cuidados que cercaram aí a manifestação de 2 semanas atrás na Paulista, né? Não pode levar faixa, não pode falar nada. Isso é uma maneira de desmobilizar, porque as pessoas se mobilizaram, mas se mobilizaram para quê? Né? Basicamente para ficarem em silêncio. Mas isso acontece na Europa. Qual é o esforço do sistema? Desmobilizar, por exemplo, os agricultores. Estão se revoltando contra as políticas climáticas. E não deixar que essa revolta se combine com outras revoltas no continente. Já fizemos essa análise aqui. Para mim, por trás, no fundo, está a revolta contra a imigração, que é o que está realmente destruindo as sociedades europeias. Mas, enfim. Nos Estados Unidos, um esforço gigantesco de desmobilizar, como eles chamam de MAGA crowd, né? A multidão MAGA. MAGA é o lema do Obama, né? O lema do Trump, o Make America Great Again, né? MAGA. Isso, obviamente, é uma tentativa permanente de fazer com que as pessoas não se reúnam, que se sintam mal quando vão, né, a um comício do Trump, por exemplo, que, se eu estou indo é porque eu sou racista, porque eu sou xenófobo. Tentativa de desmobilizar o povo. Não é mobilizar, não estão tentando mobilizar, seria impossível, né? Mas não estão tentando mobilizar apoiadores do Biden, né? Na França não estão tentando mobilizar apoiadores do Macron, estão querendo desmobilizar os agricultores. Nos Estados Unidos é desmobilizar os apoiadores do Trump, né? Não estão tentando mobilizar ninguém. No Brasil também não estão tentando, vocês viram isso? Não estão tentando mobilizar a turma do Lula. Sabe que é impossível também. Então a questão é desmobilizar, no fundo, quem contesta ainda o sistema totalitário. Na Rússia é desmobilizar as pessoas. Desde 2012, 2011, 2012, quando os russos começaram a protestar contra eleições que consideravam fraudadas, está lá o governo russo, né, dando bordoada. E agora, depois da morte do Navalny, as pessoas foram para a rua, várias foram presas, quando foram, por ocasião da morte do Navalny, opositor, quando foram protestar contra o Putin. Então, desmobilização total, né? E na China, vejam que na China não existem mais aquelas demonstrações de massa que a gente está acostumado a ver nos filmes da China comunista de outras épocas, né? Hoje, o esforço do poder dominante na China parece ser também esse de desmobilizar, de fazer com que as pessoas não se reúnam, não coletivizem, não, né, se associem para pronunciar qualquer coisa. Houve algumas manifestações aí acho que foi em 2022, né? Em algumas cidades chinesas, né? A gente viu cenas na China é sempre difícil a gente saber a dimensão, a causa e o efeito de qualquer coisa, mas aparentemente houve manifestações, de alguma maneira, contra o governo, sobretudo por causa de restrições da pandemia, muito fortes em várias cidades da China. Isso foi reprimido. A gente não vê mobilização de massas, aquele pessoal com cartaz do Mao Tse-tung, com bandeira vermelha, né, que era clássico da China e de outros regimes comunistas até os anos 70, 80. Isso não está lá. Não estão tentando mobilizar as pessoas para irem para a rua com cartaz do Xi Jinping. O apoio que eles querem é diferente, esse apoio de uma legitimação difusa, me parece. Então, os proxies, os brokers, os agentes totalitários. Falei, portanto, da mídia em geral, dos influenciadores individuais em particular. Eu acho que tem também o crime organizado, né? O crime organizado, ele pode atuar, num país como o Brasil, certamente tende a atuar como um agente do poder totalitário. O crime organizado, ele facilita a circulação de riquezas, né? Ele funciona como uma espécie de corrente sanguínea do corruptariado brasileiro, ele, né, distribui dinheiro para cá e para lá. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto
pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais.
É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.